Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das terças-feiras, o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, a cidade das flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Boa noite, Pedro. Muito bom estarmos juntos, os amigos vão chegando e com muita alegria nós vamos saudando aos amigos dos dois planos da vida, aos benfeitores espirituais, à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Olá, Fátima. Olá, Aliete. Para a nossa reflexão da noite de hoje, nós vamos, para a nossa preparação espiritual, nós vamos abrir aqui uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Eu abri na página que se intitula Na Hora do Passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos: pensa em Deus. Todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faze silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo. Procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. Mensagem muito bela, muito profunda, nos orientando. No momento do tratamento espiritual, nós temos que buscar essa atitude mental com confiança para sermos bem assistidos. Queridos amigos, gratos somos, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite de terça-feira, reunidos em Teu nome, procurando compreender um pouco mais da Tua mensagem. Sentindo, Senhor, as vibrações de amor que são emitidas sobre todos nós. Nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E pedindo que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, nós vamos dando início a mais uma noite de estudos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom! Boa noite, Guaraci, boa noite, Letícia. Os amigos estão aqui conosco, Cida. Vão chegando devagarinho, alguns às vezes eu não consigo visualizar, mas sintam-se abraçados. Nós estamos estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós começamos a ver, a partir do item 6 do capítulo 5, as causas anteriores das aflições. Nós vimos os sofrimentos devido a causas anteriores, a reencarnações anteriores que nos comprometemos e na atual existência estamos passando pela quitação desses débitos. E nós comentamos sobre isso nas semanas passadas, nas terças-feiras que antecederam. E quem não teve a oportunidade de acompanhar, pode depois entrar lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube e acompanhar
para não perder nenhuma sequência desse estudo que é muito importante. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, o item 8, quando Kardec vem nos dizendo que as tribulações, elas podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Lembrando que Kardec vem trazendo esses comentários quando ele fala sobre as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Nós sempre dizemos que nós temos o livre-arbítrio, tanto nós, espíritos encarnados, quanto os espíritos desencarnados. Mas chega um certo momento que pode ser necessário que para certos espíritos que ainda não conseguem compreender a necessidade de retornar, de reencarnar, ser uma reencarnação imposta. Aí o livre-arbítrio não vai prevalecer a vontade do Pai. A pessoa pode, o espírito, no caso, ficar 100, 200, 1000, 5000 anos, mas vai chegar um momento que ele, tendo a necessidade de reencarnar, ele vai ter que reencarnar. E é o que Kardec diz, que essas tribulações, muitos desses sofrimentos que o espírito, ao reencarnar, ele passa, podem ser impostas àqueles espíritos endurecidos. Ele teve muita oportunidade no mundo espiritual para mudar, não mudou. Então agora vai ser imposto, ele vai ser levado a uma escolha que não é a que ele gostaria, mas ele vai ter que fazer essa escolha. E Kardec continua dizendo, os espíritos penitentes no sentido assim de uma pena, de um sofrimento, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Olá, Tacimara, boa noite. Que Jesus esteja presente junto a você e a toda a família. Então nós percebemos o quê? E eu sempre gosto de falar, de frisar isso. Cada caso é um caso. O mundo espiritual é muito amplo. Se o nosso planeta Terra, que é um planeta tão pequenininho diante de todo o universo, já tem tantos milhões de quilômetros, o mundo espiritual é muito grande. E tem muitas regiões, cada região com o seu objetivo. As colônias, as cidades espirituais, as regiões de tratamento. Emmanuel, inclusive, diz que tem até os planetas prisões, planetas escolas. Kardec diz, os espíritos penitentes, eles têm penas a cumprir. Eles se equivocaram, mas eles estão, diferente dos outros que nós acabamos de dizer, esses espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, esses agora, eles têm o desejo, apesar de terem se equivocado, mas eles têm o desejo de reparar o mal, aquele mal que eles hajam cometido, e de proceder melhor. É como aquele aluno na escola que pode ter sido rebelde, mas chega um momento que ele se desperta e ele pensa, nossa, eu não posso continuar agindo dessa maneira. E para esses espíritos desejosos de reparar o mal,
eles vão ter a possibilidade de escolher livremente. Continua. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede, lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. Como nós, estudantes aqui nessa grande escola, fizemos a nossa tarefa, a nossa lição de casa errada, e nós pedimos uma chance ao professor para que a gente possa, me dê uma oportunidade, por favor, para que eu possa repetir, que eu possa melhorar, que eu possa refazer essa tarefa. É o que Kardec coloca. Ele vai se empenhar, vai pedir para poder recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. E ele vai recomeçar como? Pode recomeçar numa nova reencarnação. Olá, Petrina, quanto tempo! Saudade! Seja bem-vinda ao nosso estudo do Evangelho. Mas, prosseguindo, as tribulações, os sofrimentos, as angústias, as aflições, as tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Nós já comentamos aqui, mas sempre é bom a gente recordar. Nós sabemos que estamos passando por uma fase de transição. O nosso planeta está mudando de faixa evolutiva. Já fomos planeta primitivo, provas e expiações, e estamos entrando nesse planeta de regeneração. Sabemos que muitos que aqui se encontram estão tendo a última chance de reencarnar aqui. Muitos serão convidados a reencarnarem em outros planetas mais adequados à sua forma de ser, à sua forma de agir, à sua conduta. Quando o nosso codificador diz que essas tribulações podem ser ao mesmo tempo expiações, mas também provas com relação ao futuro, nós mais uma vez recordamos quem? Os exilados de Capela. Aquela região planetária já era muito mais evoluída do que a Terra. Mas aqueles espíritos que ali se encontravam e que não estavam mais se adequando foram o quê? Convidados, entre aspas, a reencarnar no planeta Terra. Ainda um planeta que era um planeta primitivo. Imagine nós já acostumados à luz elétrica, ao celular, às facilidades de se comunicar, irmos ao mercado, fazermos compra ou até pedirmos para entregar em casa, não precisamos nem sair para fazer uma compra, fazermos as nossas compras pela internet e no dia seguinte já estamos recebendo. Reencarnarmos num planeta primitivo. Mas, ao mesmo tempo que aqueles espíritos estavam passando por expiações, eram também provas, também eles estavam tendo a oportunidade de, com o seu conhecimento que eles já possuíam de uma forma inconsciente, dar um impulso evolutivo, tecnológico, um impulso para que o nosso planeta pudesse evoluir. Quando eles aqui chegam, eles fizeram muitas construções, utilizando-se do material que havia aqui na Terra, as possibilidades daquela época, mas ao mesmo tempo que eles estavam espiando, eles estavam contribuindo com a obra do Pai, contribuindo com aqueles homens primitivos que aqui viviam. E eles vindo de uma forma, não lembrando, mas lá no inconsciente, arquivado todos aqueles conhecimentos, eles colocam em prática
tudo aquilo para poderem, ao mesmo tempo que expiavam, também ser provas com relação ao futuro e para eles poderem se libertar e ter a oportunidade de retornar novamente ao paraíso perdido. Quando nós vemos no Antigo Testamento falando do paraíso perdido, eram aqueles que lembravam, tinham aquela intuição de terem perdido o paraíso, mas que tiveram a chance de poder voltar depois de um tempo. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. É muito lógico esse raciocínio de Allan Kardec, porque se nós pensarmos em termos somente de uma reencarnação, ou melhor, de uma encarnação, reencarnação é voltar de novo, de apenas de uma encarnação, de apenas uma existência, nos equivocamos, erramos, prejudicamos. Estaríamos o quê? Condenados ao sofrimento eterno. Muitos irmãos de outras crenças pregam isso. A pessoa errou, vai padecer pela eternidade no fogo do inferno. Ora, como que Deus poderia ser um Deus justo, amoroso, punindo aquele que cometeu uma falta diante de toda a eternidade? Nós, ainda com as nossas imperfeições, não faríamos isso com os nossos filhos? Poderíamos sim dar um castigo, dar uma reprimenda, cortar certos privilégios, mas não iríamos dar uma punição para todo o restante. Uma criança fez algo errado e nós a puniríamos pelo resto da sua existência? Não. Mas o que Kardec diz? Rendamos graças a Deus, agradecer a Deus pela bondade que Ele permite que nós possamos reparar os nossos erros e não sermos condenados por uma primeira falta. Não seria justo? Mas ele prossegue agora no item 9. O item 9, ele vem falando com relação a não a crer, no entanto, não podemos crer, não podemos aceitar que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Essa colocação de Allan Kardec no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, é muito importante, porque às vezes, ao vermos o outro sofrendo, padecendo de uma enfermidade, de solidão, já ter nascido limitado fisicamente ou mentalmente, nós já apontamos logo o dedo, como juízes. Olha, aquele ali deve ter sido um grande pecador, deve ter sido um daqueles que jogou a pedra na cruz. Veja a vida dele, veja que vida de tantos sofrimentos e de tantas agruras. Mas não, mais uma vez eu digo, cada caso é um caso. O que Kardec nos coloca aqui? O próprio espírito pode, antes de reencarnar, porque nós sabemos que há todo um planejamento antes de nós renascermos, os benfeitores amigos fazem uma reunião muito grande, nos explica todas as possibilidades, tudo que nós podemos
que devemos, que não devemos fazer. E nós vamos analisando ponto a ponto. E nesse contexto, aquele espírito que está se preparando para o seu retorno à carne, se preparando para reencarnar, ele pode pedir. Ele pode pedir uma vida de dificuldades. Ele pode pedir uma vida de limitações, para que ele possa aprender, evoluir, exercitar de acordo com aquela situação que ele vai ter que vivenciar. Então não é uma expiação. Ele pediu para vir com uma enfermidade, ele pediu para vir com dificuldade financeira e uma série de possibilidades, mas não porque ele precisasse expiar alguma falta. Muitas das vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Ele, com isso, ele busca avançar, caminhar mais rápido, vencer aquelas dificuldades, aquelas limitações, para que ele possa sair dali vencedor. Quando os benfeitores acham que o espírito não tem condições, muitas das vezes eles vão orientar, olha, eu acho que você está querendo muito, menos, porque você não vai dar conta, você não vai conseguir e você vai acabar voltando, retornando ao mundo espiritual frustrado, porque você não deu conta do que você queria. Mas ele vai avaliar, não, eu consigo. E ele se dispõe a isso. Por isso, não podemos, ou a própria pessoa que está passando por aquilo, achar assim, nossa, porque depois a gente esquece, a gente pediu, mas quando retorna a carne, quando renasce, não lembra. E aí pensar assim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim porque eu estou sofrendo muito. Não, pode ter que eu tenha pedido. Eu pedi aquela prova. Pedi para nascer num lugar difícil, para fortalecer o meu caráter e não cair nos vícios. Uma série de situações podem acontecer. Como pode ser também uma expiação, mas o mais importante de tudo não é sabermos se foi uma expiação, se foi uma prova, se eu estou aqui quitando os meus débitos do passado, se eu estou aqui como uma prova para poder evoluir e caminhar mais rápido o meu progresso. O mais importante é o meu empenho pessoal para que eu não me perca no meio da caminhada. Mas prosseguindo. Aproveitando para saudar os amigos que foram chegando aqui pelo Instagram, sejam bem-vindos, é muito bom vocês aqui conosco, compartilhando desse estudo do Evangelho. E o estudo do Evangelho, toda terça-feira, às 20 horas, de 20 às 20h30, ele serve também como uma preparação espiritual para aqueles que vão participar da reunião de tratamento que vem logo a seguir, que é a reunião de 8h30 às 9h30 da noite. Então, nesse momento, nós já estamos entrando nesse clima espiritual, nesse clima de reflexão, e aqueles que estão aguardando o tratamento, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, não é ao vivo, é à distância, a equipe espiritual da nossa Casa Espírita, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes e os trabalhadores da nossa casa, reunidos com esse mesmo propósito, vamos emitir vibrações e radiações para beneficiar a cada nome que chegou à nossa casa em busca de auxílio. E essa reunião ela serve para os tratamentos de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessiva
e também para os nossos irmãos desencarnados. Mas, e aqueles que desejarem participar dessa reunião, de serem tratados, encaminhe o nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós colocaremos na lista de tratamento. Ao final, quem desejar, pega um lápis e uma caneta que eu passarei o número do WhatsApp do nosso centro. Mas, continuando, assim, a expiação serve sempre de prova, nos diz Kardec. A expiação serve sempre de prova, porque sempre vai ser uma maneira do espírito estar evoluindo. Mas nem sempre a prova é uma expiação. É interessante. A expiação, ela vai servir sempre como uma prova, porque nós vamos, com a expiação, aprendendo. Como aquele aluno relapso da escola, que ele precisa fazer as suas tarefas que ficaram acumuladas, mas com isso vai beneficiá-lo a passar de ano. E a expiação servindo de prova, servindo para ele demonstrar que adquiriu conhecimento realizando as suas tarefas. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Ele simplesmente vai fazer a prova, vai demonstrar o seu conhecimento, mas de uma forma tranquila, porque ele não acumulou tarefas que foram passadas pelo mestre. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Então não vamos ficar assim já logo vaidosos achando, eu acho que a minha é só uma prova. Então eu não estou expiando. Olha só o que Kardec nos diz. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. E é muito lógico, muito objetivo isso, porque se é perfeito, não precisa mais passar por provas. À medida que nós, espíritos, vamos evoluindo, nós vamos alçando voos mais altos, não precisamos mais reencarnar num planeta como o atual agora do nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós já vamos para os mundos regenerados, para os mundos ditosos, para os mundos felizes, e nós vamos evoluindo e vamos até chegarmos aos planetas aonde apenas se encontram os espíritos puros. Mas, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, nós ainda temos uma longa estrada pela frente, participando desse processo de aprendizado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão. Vamos ver o que Kardec quer dizer com missão. De uma certa forma, todos nós, quando reencarnamos, nós temos uma missão, nós temos uma tarefa, ou de sermos pais, ou de cuidarmos da nossa família, ou de termos uma profissão, ou de cuidarmos de uma forma ampla, auxiliando os irmãos de humanidade. Todos nós temos uma tarefa, nós não reencarnamos à toa, como se, eu vou reencarnar para ficar olhando o céu e as estrelas. Não, nós estamos aqui com um objetivo. Mas ele vem dizendo que pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude
haja sido a luta. Nós sabemos que muitos emissários do bem que já poderiam estar em planetas mais evoluídos, mas pedem para reencarnar aqui com uma missão, para auxiliar ao planeta, auxiliar nesse processo de caminhada dos irmãos da retaguarda. É tanto que, segundo relatos, uma leva de espíritos está para retornar. Inclusive, Joana de Ângeles, Emmanuel, que já retornou, Bezerra de Menezes, que vai retornar. São espíritos que já poderiam estar em outras esferas, mas eles retornam o quê? Com um objetivo de auxiliar. Auxiliar na obra do Pai, auxiliar na obra do Criador. Porque Deus, através de Jesus, que é o nosso governador espiritual, se utiliza de cada um de seus próprios filhos imperfeitos, mas para trabalhar, para contribuir. Enquanto o espírito não atinge a perfeição, se torna um espírito puro, mas ele está ali, trabalhando e auxiliando e ao mesmo tempo evoluindo. E é isso que Deus espera de nós. Mas, queridos amigos, faltam apenas 3 minutos para iniciarmos a nossa reunião de irradiação e vibração, a nossa reunião de tratamento. Para aqueles que nos acompanham e que vão participar agora para serem assistidos, mantenham-se em sintonia, continuem nesse clima espiritual, continuem buscando essa harmonização, coloquem a sua garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para ser tomada durante a semana. E para os trabalhadores da nossa casa espírita, mantenham-se também em sintonia para podermos juntos, com os benfeitores amigos, oferecermos o nosso melhor. E nós convidamos a todos para amanhã, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, nós temos a Poesia dos Imortais. É uma nova live que começamos trazendo um momento de poesias muito belas, muito profundas, para aquecer as nossas almas. Quarta-feira, às 20 horas, a Poesia dos Imortais. Contando com a presença de vocês, convidamos aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos juntar nessa grande corrente do bem, essa grande corrente de fraternidade, trabalhando junto ao nosso Mestre Jesus. Mantenham-se em sintonia, que faltam apenas 1 minuto. Paz a todos, que Jesus nos abençoe e até lá.